veremos nesta aula alguns outros tipos de curvas que são muito usados para criar geometrias específicas em uma peça. Estamos falando de curvas compostas e das curvas criadas por pontos de referência. As curvas em questão sempre serão usadas como complemento para algum outro recurso. Porém, elas são necessárias para que todas as opções disponíveis em alguns recursos possam ser utilizadas. Observem este exemplo que eu criei, esta geometria, que possui uma forma peculiar. E eu vou utilizar a curva composta, neste exemplo, para poder criar uma outra geometria a partir do perfil desta face. Eu vou fazer todos os passos para que vocês entendam, utilizando recursos que nós já aprendemos. Então, primeiramente, eu vou usar a linha de divisão para obter o desenho do perfil. Agora sim, indo até o menu Inserir Curvas, Curva Composta, basta eu selecionar o perfil que eu quero utilizar, ou um conjunto de linhas. Observe que eu poderia utilizar todo um conjunto de linhas. Eu vou confirmar e vejam só o resultado. Vou ocultar este corpo e vejam o que a curva composta faz. Vou novamente exibi-lo. E vou editar o comando de curva composta e tirar alguns contornos daí. Vou remover este e este. Vou ficar só com o contorno da lateral. Vou criar mais um sketch. E vou ocultar o corpo agora. Observem que eu tenho um sketcher e um contorno. Com isso, eu poderia facilmente utilizar o recurso de Sweep para utilizar esta curva composta que eu criei. Vou mudar uma opção aqui e vejam o resultado de utilizar uma curva composta dentro do projeto. Um outro tipo de curva que nós podemos utilizar é a curva criada através de pontos de referência. Eu vou criá-la para que vocês entendam melhor. Então, vindo até o menu Inserir Curvas, Curva através de pontos de referência, eu vou selecionar os vértices pelos quais eu quero criar a curva, ou os pontos na minha geometria, que também podemos chamar assim. Vejam que eu selecionei 4 pontos e ele foi criando uma curva ao passo que eu selecionava. Vou confirmar o comando. Veja que minha curva está criada. Eu ainda tenho a opção de editar este comando e selecionar aqui a opção Curva Fechada. Veja o que acontece. Ele fecha a minha curva automaticamente, independente dos pontos que eu selecionei na minha geometria. Agora eu vou deletar esta curva que eu criei e vou dar um exemplo prático do uso dessa curva através de pontos de referência. Então eu venho novamente em Curvas, Inserir Curvas, Curva através de pontos de referência. E vou criar uma curva deste ponto para este ponto, como vocês podem ver. Confirmo. Também vou criar rapidamente um sketch no fundo dessa minha geometria. Agora eu vou ocultar esta geometria e vou criar um sweep utilizando este perfil e este caminho, que é a curva que eu criei. Venho até aqui, seleciono o caminho, seleciono o perfil. E observem que o meu sweep está criado por meio da curva através de pontos de referência. Muito bem. Vocês aprenderam a utilizar vários tipos de curvas, inclusive as curvas compostas e as por ponto de referência. Esse tipo de curva, o uso delas, pode até parecer um pouco irrelevante. No entanto, vocês vão perceber ao longo da sua evolução no SolidWorks que ao passo que vocês criarem geometrias mais complexas, vocês utilizarão muito mesmo esses tipos de curvas que nós aprendemos.